Bom dia. Hoje, dia 16 de junho, última aula teórica aqui da nossa disciplina de psicoterapia psicanalítica, em tempos de pandemia, né? Uma, uma, algo muito diferente aconteceu na nossa vida e que a gente tentou driblar isso de alguma maneira, né? E aí hoje, assim, dentro dessa experiência tão diferente, É, eu escolhi, né, eu já tinha escolhido finalizar a aula com um testemunho de passe. Eu entendo que os testemunhos de passe são o que tem de certa forma mais claro para a gente entender a teoria, né? Eu não sei se eu consegui transmitir isso para vocês, mas a ideia é que o testemunho de passe é um ensino, né? É quando o analista ensina ao outro a teoria a partir da sua própria experiência de análise. Então, assim, tem um saber que se produz aí, né? E vocês vão fazer o trabalho do testemunho de passe do Ramandil. E para hoje eu escolhi falar do testemunho de passe da Pepita, da Maria Josefina Fuentes, que eu tive o privilégio de ouvir esse testemunho em Vitória, e desde aquela época eu fiquei muito encantado. Eu gosto muito dos trabalhos dela, eu acho que ela é uma psicanalista fabulosa, assim. Escreveu recentemente um livro sobre o feminino, que é a tese de doutorado dela, que é um livro muito legal, para mim é um dos melhores livros que fala sobre o feminino, muito atual. E esse testemunho de passo eu acho muito legal, eu acho claro, e eu acho que tem muita coisa aí que nos ajuda a pensar essa disciplina. Vamos para ele então? Vamos lá. Deixa eu só me colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou ter que me diminuir. Deixa eu ver aqui. Fazer aqui. Vai pegar. Bom, vamos pequeno então. Queria ficar um pouco maior, mas tudo bem. Tragando as palavras, né? Eu sequenciei aqui a partir do livro, do capítulo dela. Acho que mais interessante vocês pensarem é que ela é chilena, né? Ela pode falar que ela é brasileira, mas ela nasceu no Chile, né? E a gente tem uma expressão que a gente fala da língua materna, né? A língua mãe. Então, percebam que esses equívocos da língua estão sempre presentes na análise dela, né? Uma brasileira que nasceu no Chile, então ela inicialmente ela tá ali, os equívocos da língua tá referente ao espanhol, e aí depois ela vai fazer análise no exterior, a última análise ela faz em Paris. Então veja que interessante isso, essa dimensão do equívoco da língua, tá bom? E aí, uma coisa que eu acho muito interessante é que ela fala que a primeira análise que ela fez com a analista, que eu acho que a gente nem pode falar de analista mesmo, mas que era do irmão, né? E aí foi a primeira que ela fez. A segunda, ela já faz uma análise mesmo lacaniana, né? A partir do conhecimento que ela teve de Lacan durante a faculdade. E aí, ela fala uma coisa que eu acho muito bonita. Eu nascia naquele divã. Achei bonito isso, muito bonito. E aí, eu me lembro, e aí a gente tem também que ela fala a frase traumática, né? O trauma, o grande trauma dela. É quando ela ouve o avô dela falando: Você sabe para que servem as pepas? Pepas, em espanhol, significa caroço, né? E que é o apelido dela. Então o avô dela fala: Você sabe para que servem as pepas? Para jogá-las no lixo. E aí ela fala: Isso é a adoção de um destino. Quando ela ouve isso, aí ocorre uma inscrição do destino dela. É,
Eu me lembro quando ela falou isso aqui em Vitória, eu lembro muito claramente. Ela falou assim: não se trata que o meu avô é machista ou que o meu avô falou isso como piada para me ferir ou algo do tipo. Não, isso foi a versão que ela, Pepita, deu para a frase do avô. Então, essa é a teoria da psicanálise, né? Da psicanálise desde Freud, que a verdade tem uma estrutura de ficção. Esse papo de que a gente tem que buscar a verdade como se a gente fosse juiz é de uma inocência tamanha. Porque aqui, e a Pepita muito bem mostrou isso, eu lembro dela falando, a verdade tem uma estrutura de ficção. A gente ouve certas coisas e transforma isso numa verdade a partir da nossa versão. E é disso que importa na psicanálise. Isso que importa na análise. No sentido que o sujeito chega a essa verdade que produz efeitos de verdade nele. Entendeu? Não importa para a gente saber se aconteceu ou não, porque a realidade é psíquica. Né? Se o sujeito ouviu aquilo e transformou numa verdade, ora, é uma verdade para ele. Percebem? Então, essa é a frase traumática dela, que, como trauma é só depois, é, ganha sentido quando ela vê o vômito do primo, né, que vomita uma semente. Então ela fala que foi até a primeira fobia dela, é justamente uma fobia envolvendo vômito. Qual que é o ponto fundamental aqui que vai dando sentido a essa frase que ela ouve do avô? O nome dela, Maria Josefina, é o nome da mãe. O pai escolheu que ela teria o nome da mãe. Então, a mãe tinha o nome de Pepa e ela foi apelidada como Pepita. E ela fala: no Brasil, até me chamavam de Pepita de Ouro, por exemplo. Mas ela fala: isso não tem sentido para mim, porque eu já tinha aceitado a frase do meu avô. Já tinha aceitado esse destino. Então, aqui, essa dimensão do passe como ensina é justamente vocês pensarem os dois tempos do trauma. Você tem a frase do avô, mas essa frase só ganha sentido traumático a partir, por exemplo, dela vendo o primo vomitar, ou também dela significando o nome da mãe que ela também tem, ok? E percebam que esse nome da mãe é uma questão central na análise dela, que ela sempre vai estar falando dessa relação com a mãe, né? Esse medo de desaparecimento e da relação com a mãe, né? Tentando tamponar a falta da mãe, mas ao fazer isso ela desaparece. Então, toda a análise dela passa por isso. Muito interessante. Então, qual que é a versão que ela deu para o apelido dela? Pepita enquanto lixo intragável que se come e que se cospe. Logo, ela é um lixo que se come e se cospe. Ela encarna isso. Olha que interessante. É, isso é uma fantasia. Isso que a gente estudou de fantasia e falou assim como é difícil a gente entender o conceito de fantasia. É isso. Você dá uma versão, por exemplo, isso vai enquadrar a sua realidade. Então, ela enquadrou a realidade dela de uma maneira que ela era sempre algo que vai ser rejeitado, algo que vai ser abandonado, tal como uma pepa, tal como uma pepita. Isso é uma fantasia. Aprendi cedo a tragar e a estragar meus desejos. Então, como eu falei com vocês, ela, ainda nessa segunda análise, ela tem uma, ela vai trabalhando isso e percebe que ela tem uma grande fantasia, um grande medo de abandono, que é justamente esse desaparecimento em relação ao outro, né? E aí surge um enigma. Qual que é o lugar dela em frente ao desejo do outro? E aí ela até relembra uma fantasia infantil de ela escondendo debaixo da cama para ver se alguém percebia a falta dela. E ela fala que isso era uma estratégia meio fracassada, porque ela percebia que não sentia muita falta. E isso, de certa forma, alimentava essa fantasia, esse grande medo de ser abandonada. Entendeu? É,
E aí ela até retoma uma frase da mãe, né? Você pode morrer, né? Que pode ser justamente, pode ser uma frase dita. Isso que é a coisa da versão que a gente dá para as frases que a gente ouve. Ah, não vai em tal lugar que você pode morrer. Mas você pode interpretar essa frase como um morra, por exemplo. Qual é o meu lugar para minha mãe que está falando que eu posso morrer? O que isso quer dizer? É uma precaução ou é um desejo? Isso rola quando nas versões que a gente escuta das coisas, né? E aí, com a análise, com o recurso à palavra, então aqui ela está na segunda análise, a extração do gozo de fazer-se abandonar foi de grande alívio. Então, durante essa segunda análise, ela vai tratando justamente essa fantasia do abandono, né? Qual que é o lance? Que ela, nessa fantasia do abandono, acaba se posicionando na vida de tal maneira que ela sempre se abandonava. Eu acho que a gente pode pensar aqui, por exemplo, naquela pessoa em relacionamentos amorosos, que aí vai sempre escolher, isso é muito comum. Você sempre vai escolher parceiros amorosos ou parceiras amorosas que vão te abandonar, sabe? Então, de certa forma. E aí você vai reclamar: por que sempre me abandonam? Ora, porque eu, na minha escolha, eu escolho sujeitos que justamente alimentam essa minha fantasia de fazer se abandonar, ok? É, Então, durante a análise, ela consegue trabalhar isso. E aí tem um certo deslocamento aí, né, do gozo entre da obrigação de viver, em que viver era algo obrigado, né, algo muito. E ela fala até de uma melancolia dela. Não é melancolia, né? Assim, ela não é um sujeito melancólico, mas ela usa o termo melancolia, que eu acho que é justamente essa falta de certa forma de um afeto vital, né? Essa obrigação de viver. E depois ela fala do justamente durante essa segunda análise tem-se um deslocamento para o desejo de viver. Ok? E aí ela vai, é bonito também da análise dela que ela vai trazendo questões institucionais. E ela fala que nesse desejo de viver, já ela está na EBP e faz um movimento institucional para o cartel do passe, mas que coincide com a morte do pai. E aí, essa morte do pai contingencial, né, uma surpresa, causa o naufrágio dela, né, o mundo rui. Né? E aí, ela fala que essa morte do pai é tão traumática para ela que ela ainda tenta levar essa segunda análise, mas que transferencialmente já não consegue dar conta disso. Então ela termina essa segunda análise e parte para uma terceira análise agora no exterior. Ela não fala que lugar, né? Foi fora. E aí, eu achei muito bonito quando ela fala que a intragável torna-se indomável e intratável. Então, ela fala que nessa terceira análise, a pepita, né, que só serve, que é intragável, que você come e cospe, teve uma versão, e aqui uma interpretação minha, uma das possibilidades do feminino, como ela mesma trabalha, nesse sentido assim, devastador, né? Em que ela, nessa terceira análise, muito por conta dos acontecimentos, principalmente da morte do pai, desloca do intragável para o intratável. Eu acho bonito quando ela faz esse deslocamento. E aí ela fica nessa demanda para analista de ser de ouro, né? Ela ser uma pepita de ouro, mas a analista não corresponde a essa demanda. E aí ela tem essa versão de intratável, né? Eu achei muito interessante esse deslocamento que ela faz do intragável para o intratável. E aí, ela vai colocando, e aí, eu não sei se vocês tiveram essa interpretação também, que essa terceira análise dela tinha algo também de insuportável, de algo devastador mesmo, né? É como se é,
acho que devastador diz bem, né? Algo aí que era realmente intratável, que a análise não estava dando conta. A relação transferencial com essa terceira analista não estava dando conta. E aí, muito interessante, ela faz um movimento que, a meu ver, é um ato, né? Na minha compreensão, é, é um ato, e quando ela vai, aparece no consultório da sua supervisora demandando uma análise. Né? Então, ela está demandando que a supervisora se torne analista. E a partir disso, a supervisora é, é, titubeia, né, em relação a isso, não aceita de imediato, mas depois aceita essa demanda, né? E aqui, né, eu já falei isso anteriormente, nessa análise fica mais claro de que maneira existe um deslocamento da frase materna, você pode morrer. Uma frase que a mãe falou, uma frase solta, né, em determinado contexto, em que ela interpreta que ganha uma função superegóica de morra, morra, né? Então foi uma interpretação que ela deu a partir da frase da mãe, o que de certa forma alimenta essa fantasia do abandono, né? De que você é intragável, que você vai ser cuspida, né? Isso vai sendo trabalhado nessa quarta análise. E aí, é, ela falando sobre um sonho que ela teve, e aí lembre-se dos equívocos da linguagem, né? Creio eu que essa análise devia ser feita em espanhol e em francês, me diz, né? Já que aqui essa quarta análise ela está fazendo em Paris. Ela faz um sonho em que ela ganha uma fronha, né? Uma fronha, que em espanhol fala-se una funda. Na verdade eu até escrevi uma funda, mas se não me engano é una funda. Una funda. Então, assim, fronha, mas a gente tem que falar que ela está fazendo análise em espanhol. Então, ela ganhou una funda, que equivoca afunda, de afundar, ok? Deram para entender esse equívoco? É muito interessante. Una funda, afunda, né? Então lembre-se quando a gente estudou lá teorias psicanalíticas, a interpretação dos sonhos, né? Muito mais do que foi sonhado, o que importa é como você conta o sonho e a dimensão da linguagem. Aqui ela está mostrando isso claramente. Una funda, afunda. Então esse afundar que tem a ver justamente com essa fantasia dela né, de abandono, ela vai, ao contar isso, e começa a se lamentar. Fiquei só neste mundo. E a analista, muito habilmente, fala: E você não se conta? Aqui a gente tem um primeiro corte, né? Então, a analista insere um corte, a meu ver, justamente equivocando essa eterna demanda e essa eterna queixa de abandono, né? E você não se conta? E aí eu coloquei ainda mais dois cortes aqui dessa analista, muito interessantes, muito habilidosos, né? A Pepita traz em outro momento, isso não é sequenciado, justamente falando dessa estratégia que ela fala, uma estratégia fracassada de ficar debaixo da cama e que ninguém tirava ela debaixo da cama, né? Então, fazendo esse lamento e repetindo, e os pacientes fazem isso, eles repetem os lamentos por várias sessões, né? Ninguém me tirava debaixo da cama. E ela recebe um corte, uma surpresa da analista, que é justamente o que eu estou tentando fazer. Então vejam aí essa dimensão de corte, essa inserção de uma novidade. Aqui me lembra muito
a definição que o Pierre Schiavini deu da análise, que para mim é a melhor definição que tem do que seria uma análise. A análise é justamente isso que insere uma novidade, né? É aquela possibilidade de inserir algo novo na repetição, de certa forma. Então vejam, a Pepita está sempre com esse lamento, ninguém nunca me tirou da cama e tal, debaixo da cama. E aí o analista, com o corte, com a surpresa, ele insere algo novo. Mas é o que eu estou tentando fazer. E esse tentando fazer é justamente, a meu ver, é inserir, justamente equivocar essa dimensão da lamentação. Quando que você vai sair dessa lamentação de sempre achar que o outro está te abandonando? Até quando você vai insistir nisso? Ok? Vejam que aqui a gente está na construção fantasmática dela, né? Nessa fantasia dela e na relação com o significante, Pepita. Mas vocês podem me perguntar, já que estudamos sobre o ato e o passe, mas qual que é o objeto em jogo? Lembrem-se, tal como é possível verificar qual é o objeto na análise do Ramandil, o conjunto vazio, né? Aqui também está muito claro qual que é o objeto, né? E aí a gente tem esse outro corte em que toca essa dimensão do objeto. Então, e quando eu estou falando para vocês essa dimensão do objeto, o que, que é esse corte, né? Que de certa forma quer tocar algo que escapa à palavra, né? Vejam, eu acho que está evidente da maneira que a Pepita escreve que o objeto de gozo dela é o objeto voz, né? É uma frase que ela escuta do avô. E aí você vê como a análise dela vai sempre estar com esse objeto voz sendo percorrido. E nesse corte mostra como a analista muito habilmente, por um corte, localiza esse objeto de gozo da Pepita. Um dia, angustiada, com a iminente separação da analista, então ela achando que a analista ia abandoná-la, desaguei em prantos na sessão. E o corte da analista. Uau, essa foi forte. Eu me lembro dela falando também que esse uau, essa foi forte, foi com muita ironia. Foi assim, vou usar a expressão brasileira, foi assim, uma sacanagem mesmo, sabe? Foi sacaneando mesmo. Uau, essa foi forte. Então você tem um paciente ali em análise, chorando, desesperado, e o analista fazendo piada disso. Uau, essa foi forte. O corte evidenciou, além da situação patética, o objeto voz. Então a Pepita fala que quando ela recebe esse corte, na mesma hora ela percebe o quão patético ela estava sendo, ok? E além disso, faz ela perceber algo que ela nunca tinha percebido, a relação dela com a voz. Ora, esse eterno lamentar-se, esse eterno chorar, envolve também o objeto voz. Percebe que coisa interessantíssima? E ela fala que a partir desse corte, isso fez questão para ela, a relação dela com o objeto voz, ao ponto dela chegar numa sessão sem voz. Mas vejam, ela chegou sem voz, e até aí tem um equívoco. Estou sem voz, que tem aí um equívoco que diz respeito ao vós, mas também ao pronome, o vós. Olha que belíssimo. E que aí você precisa de um analista com escuta habilidoso que percebe todos esses equívocos. Tá bom? E não é à toa que a Pepita chama No Mar de Equívocos. E aí, a Pepita, a partir desse corte, dessa ironia, uau, essa foi forte, ela entra na descoberta dessa relação, dessa investigação, dessa relação dela com o objeto voz. E aí ela fala que isso era muito forte para ela, inclusive porque o pai dela era músico de ouvido absoluto. E era ela que ensinava, por exemplo, o português ao pai, né? E era a música do pai, quando o pai tocava ao piano, que fazia ela dormir.
que a acalmava. Então ela começa a fazer uma investigação da relação dela com o objeto voz. E aí ela fala uma coisa muito interessante. Ela chegou a estudar canto lírico, ela estudava canto lírico, é, mas nunca tinha passado pela cabeça dela, ela já uma eminente lacaniana, nunca tinha passado na cabeça dela a relação dela com o objeto voz, né? E aí você pensa, uma pessoa que um pai, músico de ouvido absoluto, que fez canto lírico, então que entendia de música, que tinha relação com a voz, ficou ofendida quando teve esse ato, essa, esse ato da analista, né? Mas que ficou ofendida, mas que isso produziu sentido. Isso que fez ela ainda transferencialmente voltar para a análise, então manter a análise e produzir muita coisa a partir daí. Isso é importante. Olha a importância da transferência, gente. Isso é fundamental. Às vezes o pessoal fala, mas se eu tinha ouvido isso, eu tinha ido embora, né? Vocês estão esquecendo da transferência, sabe? Um dos grandes críticos da psicanálise, as pessoas criticam, mas esquecem do conceito de transferência, que é um conceito fundamental. E aí a Pepita traz uma questão muito interessante: como perder o objeto perdido? Né? Quando eu fiz aquela aula para vocês da fantasia e do objeto, eu trouxe essa dimensão paradoxal do objeto A, né? O objeto causa do desejo e também o objeto de gozo, né? Então é justamente isso que ela está falando. Ok, eu toquei nesse objeto, tá claro esse objeto, né? A minha relação com o objeto voz, mas como perder o objeto que já é perdido? E aqui, por isso que eu estou falando para vocês que aqui é, o passe não só como travessia da fantasia, como eu disse para vocês, aqui ó, seria o passe como travessia da fantasia, teria acabado aqui. Mas não, hoje, pelo menos na Escola Brasileira de Psicanálise, a gente pensa o passe enquanto identificação ao sintoma, que é justamente a gente precisa dar um novo uso a esse gozo, um novo uso ao nosso gozo mesmo, né, que a gente chama como sintoma. Então, ela intitulou esse última parte como The Sound of Silence, né? O som do silêncio, que é inclusive uma belíssima música do Simon and Garfunkel, né? Acho que vocês já devem conhecer, se não conhecem, ouçam. O disco, inclusive, é muito bom, que tem essa música. E aí a parte final da análise dela, em que a analista faz uma viagem sem avisá-la, então lembre-se que não a avisa, e que a gente está falando de uma pessoa que tem essa questão com o abandono. E aí, a partir dessa viagem da analista, que provoca questões nela, na Pepita, ela faz dois sonhos. Lembrem-se que, no próprio texto do Quinet, vocês vão ver isso também no Ramandil, esse ponto final da análise, quando a análise já está finalizando, esse final se dá a partir das produções de sonhos, né? Então isso é muito comum e é muito interessante. E aí ela produz dois sonhos. Um sonho, o que chama atenção nela é que não produz angústia. Então é um sonho que teoricamente produziria angústia nela, mas que não produz. E ela acha isso interessante. E aí o outro sonho é que ela fala que existe um mar em Paris, né? O litoral em Paris. Em que ela fala, há mar em Paris. Eu não sabia que existe. Eu não, é algo, ela fala algo do tipo, não sabia que amar em Paris. E esse amar, ela equivoca justamente, então assim, a existência do mar, amar, ela equivoca com o verbo amar, né? E justamente aí, se a gente pega em francês, o mer ainda equivoca com mère, mãe. O mar equivoca com mãe, então em francês. Então tem aqui todo um equívoco
do amar, existência do mar, amar enquanto verbo e ainda equivocando no francês o mãe. Então, assim, é justamente essa versão do amar, né, essa nova versão de amar, que ela está dando um novo sentido nesse momento final e ela só consegue dar a partir desse sonho. E aí, ela nos exemplifica e nos ajuda muito quando ela fala, demonstra para a gente o que é esse ato analítico. É quando ela simplesmente fala, basta, acabou a minha análise. E aí ela fala, isso me surpreendeu e surpreendeu a analista. Isso é o ato analítico. Isso é o ato que produz um analista. Então, por isso que o Kine fala que a alta sempre está do lado do analisante, nunca do lado do analista. É o analisante, no caso a Pepita, que, surpreendendo-se, sendo atravessada pelo próprio ato, fala: basta, acabou a minha análise. E que também surpreende a analista. E aí, a partir disso, no vazio fértil, vida que soa. Ela fala disso, essa dimensão justamente dessa coisa do vazio, do deserto, que ela fala que ela vai desbastando a relação com o significante, vai desbastando essa relação com a voz, e ela fala que nesse deserto, o deserto é fértil, que nesse vazio há uma fertilidade, e que ela descobre nesse mar, esse mar de Paris, do sonho, justamente o amar, né? E que nesse amar existe uma fertilidade, algo aí da vida que vale a pena ser vivida, né? Esse é o novo sentido. E aí ela conta de um episódio em que ela quer escrever uma carta para analista, e aí ela faz um poema e ao escrever esse poema, no fim, ela se vê embaralhada. Quem que vai assinar? Qual é o nome? Né? Qual é meu nome? Né? Qual nome eu assino essa carta? Quem assina a carta? É legal isso, porque a gente teve uma pergunta muito boa numa aula falando sobre isso e os novos nomes que os artistas se dão. Né? Como é que a gente pode pensar isso? E aqui esse testemunho de passe tem isso, né? Ela escreve a carta, mas não sabe como assina, com que nome se assina isso, com qual nome? É a Pepita? É a Maria Josefina? Aí ela fala, é a pena de ouro, né? Hoje, então, por exemplo, aparece, olha só, nessa escrita dela, esse ouro, aparece aí o ouro dando um novo sentido, que não é a pepita de ouro que os outros davam para ela, que não tinha sentido nenhum. Aqui ela consegue dar um sentido novo. Na fase final da análise, é um sentido que é próprio. Hoje, não toda de posse da pena de ouro, com ela eu me deixo e escrevo. E como o mar não se esvazia e o amar não se liquida, resta um amar como destino, o modo de dizer, um sintoma que enfim se decanta, em qual vou aprendendo a conviver. Meu porto de chegada sois vós. Bem poético, acho muito bonito e espero que tenha dado para assim fechar um pouco com chave de ouro ou pena de ouro a disciplina e que percebam como o testemunho de passe, como dela, quanto do Ramandil, a gente vê o sonho, a gente vê o objeto, a gente vê o ato do analista, a gente vê as interpretações do analista, a gente vê a fantasia. Então essa é a tese do Lacan e uma tese que a gente estuda muito, que o passe justamente tem essa dimensão do ensino, nos ensina muito sobre a teoria e sobre a psicanálise. Ok, gente? A gente se vê hoje, terça-feira, 7 horas da noite, quinta, às 10 da manhã, para a nossa última aula. Um abraço para vocês e até mais.